Olá, crianças! Voltamos com a nossa segunda aula de hoje, falando sobre fábulas. E agora, nessa segunda aula, nós vamos identificar o tema da fábula. Nessa aula, nós iremos adquirir essa habilidade, a habilidade de identificar o tema de um texto, certo? E vamos lembrar, estamos na semana, estudando nessa semana também o texto de fluência. E no projeto de fluência hoje é o primeiro dia e no primeiro dia a gente faz a leitura silenciosa, tá bom? O texto é aquele, Os Viajantes e o Urso. E eu quero convidar vocês para fazer a leitura desse texto bem legal, para a gente dar início à nossa segunda aula de hoje. O título do nosso texto é Pique-Esconde. E esse texto é de Isabela Carpaneda. O macaco brincalhão, fazendo palhaçada, quer brincar de pique-esconde com toda a bicharada. O coelho, bem ligeiro, foi para trás de um coqueiro. Mas, e agora? Deixou as orelhas de fora. A girafa, escondidinha, atrás do galho, ficou quietinha. Mas, e agora? Deixou o pescoço de fora. O filhote de elefante, atrás do matinho, ficou bem escondidinho. Mas, e agora? Deixou a tromba de fora. O gambá entrou numa toca e se escondeu bem direitinho. Mas, e agora? Espalhou o cheirinho lá fora. A arara, depois de muito trabalho, conseguiu se esconder. Não deixou nada de fora. Ah, que pena! A matraca fez barulho. O seu bico não calou. E num instante, o macaco a encontrou. Essa era a brincadeira do macaco. Uma brincadeira de pique-esconde, e ele conseguiu encontrar todos os animais. O único animalzinho que se escondeu direito foi a arara, mas a matraca foi lá e acabou revelando o esconderijo. Esse texto, como eu já falei, é da autora Isabela Carpaneda, certo? E agora vamos continuar com o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós estamos trabalhando sobre o gênero textual fábula. E vamos agora relembrar um pouquinho da fábula que nós lemos na primeira aula. A fábula que nós lemos, ela tratava de 3 animaizinhos. Ela tratava de um gato, de um galo e de um ratinho. Vocês lembram como era a história? O ratinho, ele tinha saído lá da sua toca, do seu buraco, pela primeira vez. E ele tinha ido conhecer o mundo exterior, ele nunca tinha visto. Ele saiu sozinho e começou a admirar tudo, os campos, as plantações, os animais. E ele observou 2 animais que lhe chamaram bastante atenção. O primeiro deles era o gato, que estava dormindo. Ele era bonito, era charmoso. E ele acreditava que o gato era um dos seus amigos, um amigo da sua gente e que nenhum mal poderia lhe fazer. Admirou-se tanto do gato que tentou falar com ele, mas quando ele pensou em fazer isso, ele também encontrou um outro animal. E esse animal o assustou bastante, porque deu um grito tão alto, que o ratinho se espantou tanto e saiu correndo às pressas de volta para casa. Que animalzinho era esse? Era o galo. Ele se assustou com o galo, que tinha um bico pontudo, que tinha uma carne pendurada no pescoço e que tinha um grito estridente. Qual dessas imagens que você está vendo aí na tela? A imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3, que representa melhor a fábula que nós lemos? Vamos analisar aí a imagem 1. Na imagem 1 nós temos aí uma cigarra com seu violão e a formiguinha carregando a folha. Ela representa também uma história. Representa a história que nós lemos, que nós escutamos na aula anterior? Não, ela representa uma outra fábula
que é a fábula que tem o nome de A Cigarra e a Formiga, e não a que nós lemos. E a imagem 2, o que é que nós podemos ver? 3 animaizinhos, quais são? O gatinho, o ratinho e o galo. Esses animais, eles podem estar representando os animais que nós vimos na fábula que nós lemos? Podem, muito bem. Mas agora vamos analisar também a imagem 3. A imagem 3 também representa uma fábula que é muito conhecida das nossas crianças, de vocês. Observem, nós estamos vendo o leão, estamos vendo um ratinho. Vocês conhecem uma fábula que tem um leão e um rato? Conhecem, e o título da fábula é O Leão e o Rato. Também é uma fábula bem divertida. Então, qual dessas imagens, qual dessas 3 imagens que representa a fábula que nós lemos na aula anterior? É a imagem 1, a 2 ou a 3? Muito bem, a imagem 2. Então, dessas imagens, a imagem 2 representa a fábula que nós lemos. E o título da fábula que nós lemos é O Ratinho, o Gato e o Galo, tá bom? Então, nós vamos agora responder algumas questões que estão relacionadas à fábula que nós lemos. O ratinho, o gato e o galo. Vamos aqui para a primeira questão. Nós vimos que a moral da fábula que nós lemos é qual? As aparências enganam, não foi isso? Porém, nós poderíamos dar uma outra moral, ou nós poderíamos interpretar essa moral de uma maneira diferente. Temos aqui algumas alternativas para isso. Na primeira questão, eu digo o seguinte: uma outra moral adequada à fábula é A. Jamais confie nas aparências. B. Quem tudo quer, tudo perde. C. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou D. Uma boa ação ganha outra. Qual dessas alternativas você acha que poderia também ser utilizada como uma moral para a fábula que nós lemos? Vocês acreditam que possa ser a letra A? Muito bem. Por que vocês acreditam que pode ser a letra A? Jamais confie nas aparências. Porque o ratinho, ele estava confiante que o gato, pela sua aparência, por ser charmoso, ele jamais poderia lhe fazer mal. Ele era muito bonito e, na realidade, ele poderia fazer mal para o ratinho. E o galo, pela aparência que ele tinha, segundo o rato, o galo parecia um monstro e era ele uma fera que poderia lhe causar algum dano. E, na realidade, o galo jamais faria mal algum ao ratinho. Então, a fábula poderia ter uma outra moral que seria essa aqui, letra A. Jamais confie nas aparências, porque as aparências podem sim enganar. Na segunda questão, de acordo com o texto, podemos entender que o galo não faria mal algum ao ratinho, e que o gato seria o animal perigoso. Letra B, o galo seria um animal feroz e perigoso para o ratinho, e o gato um animal dócil. Letra C, o gato e o galo não causariam medo e nem representariam perigo para o ratinho. E letra D, o galo devoraria o ratinho e o gato o trataria bem. Vamos lá relembrar. De acordo com a fábula, vamos começar pelas impressões do ratinho. O ratinho tinha a impressão de que o gato era bondoso e o galo era o animal feroz e perigoso. Não era isso? Então, mas na realidade, quando ele voltou para casa e relatou para sua mãe os animais
que ele havia visto fora do seu buraco, da sua toca, a mãe dele explicou que o gato era terrível para eles, poderia devorá-lo, e que o galo jamais poderia fazer mal, era uma ave inofensiva para os ratos. Então, de acordo com essas informações, a gente pode concluir que o gato era perigoso para o rato e o galo era inofensivo. Então, o galo não faria nenhum mal para o ratinho, enquanto o gato seria sim um animal que poderia representar perigo para ele. Qual dessas alternativas vai representar essa informação? A letra A, a letra B, letra C ou letra D? A letrinha A. De acordo com o texto, nós podemos entender que o galo não faria mal algum ao ratinho e que o gato seria o animal perigoso, certo? Na terceira questão, nós podemos afirmar que o tema da fábula olha só, crianças, as fábulas, elas apresentam um tema e o tema ele pode ser variado. Uma fábula ela pode tratar sobre amizade, ela pode tratar sobre respeito, ela pode tratar sobre amor, pode tratar sobre diversos temas e geralmente os temas são relacionados aos valores humanos. Daí o fato das fábulas repassarem esses valores através de uma moral. E é por isso que o tema da fábula também vai estar relacionado a valores, a moralidade, tá bom? Então vamos lá? Podemos afirmar que o tema da fábula é a importância de valorizar a família, a esperteza do ratinho, a verdade por trás das aparências, a admiração da beleza dos animais. Qual dessas alternativas você acredita que vai estar de acordo com o tema da fábula que nós lemos? Vocês acreditam que essa fábula ela fala da importância da valorização da família? Não, não fala da importância da valorização da família. Embora o ratinho lá esteja vivendo lá com sua mãezinha, mas não fala da valorização da família. Fala da esperteza do ratinho? Não. O ratinho foi esperto? Não, ele não foi esperto, porque como que eu posso dizer para vocês? Ele julgou os animais pela aparência. O ratinho não foi esperto, ele julgou os animais pela aparência e ele poderia ter se dado muito mal se o galo não tivesse aparecido. Então, não trata da esperteza do ratinho. Letra C, a verdade por trás das aparências. E aí, vocês acham que esse texto fala da verdade por trás das aparências? Sim, fala da verdade por trás das aparências. O ratinho, ele julgou o gato porque ele era bonito, então ele achou que era bom. O galo, ele achou estranho, esquisito aquele animal com um pedaço de carne no pescoço enganchado e aquele grito estridente, então ele achou que ele era um monstro. Julgou pelas aparências e julgou errado. E muitas vezes julgamentos pela aparência fazem com que as pessoas acreditem que quem é bom, que as pessoas boas são somente aquelas que têm boa aparência. Por isso que a gente deve avaliar as ações. São as ações que demonstram se o caráter da pessoa é bom ou se é ruim, certo? Então, o ratinho, se tivesse esperado pela ação do gato, ele teria descoberto que o gato não era de fato o bondoso.
ele que seria a fera, embora para ele o gato fosse o bonito, tá bom, crianças? Então, a resposta para essa questão é a letra C. Mas vamos falar aqui da letra D. A admiração da beleza dos animais. A fábula trata sobre o tema da admiração da beleza dos animais? Não. Ela fala, né? Ela fala sobre a beleza do gato, mas o tema da fábula principal não é esse. Ele fala sobre a verdade que há por trás das aparências. Então, a resposta para essa questão é a letra C. Podemos afirmar que o tema desta fábula é a verdade por trás das aparências. Lembrando, crianças, a gente só conhece uma pessoa pelas suas atitudes. A aparência não diz nada, a atitude é que fala se a pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter. Na quarta questão, nós temos aqui algumas características e eu vou perguntar para vocês que características, né, dessas que eu vou colocar aqui, nós podemos estar atribuindo ao ratinho. Temos aqui astuto, ingênuo e corajoso. E temos também forte, indefeso e frágil. Astuto é aquele animal, né, que consegue se sair bem em situações, que consegue realizar diversas façanhas e às vezes utiliza até de forma errada, né, para se sair bem em situações. Utilizar artimanhas erradas para sair bem em situações. Forte, né? Fala da força mesmo, da potência. Ingenuidade é quando não sabe muito bem como são as coisas e acredita em tudo que vê ou que dizem. Indefeso é quando é frágil, né? Também. Indefeso pode ser considerado um sinônimo de frágil. E corajoso é quando a pessoa, né, consegue enfrentar os seus medos. Coragem não significa que você não tenha medo. Todo mundo possui medo, todo mundo pode ter medo, mas uma pessoa corajosa consegue enfrentar o medo que possui. Então, vocês acham que o ratinho, ele foi astuto? Ele utilizou de alguma artimanha para conseguir alguma coisa? Vocês acham que sim? Não, o ratinho não foi astuto. Ele foi ingênuo em acreditar que o gato era bom e o galo era ruim? Possivelmente o ratinho foi ingênuo. Ele acreditou que pela aparência o gato era bom e o galo ruim. Então a gente pode atribuir essa característica para o ratinho? Podemos sim. O ratinho foi corajoso? Não. E por que a gente pode dizer que o ratinho não foi corajoso? Vocês lembram que quando eu estava lendo, contando para vocês a fábula, ele tem um momento que fala: corri com quantas pernas pude. Tem um momento que ele fala que correu bastante, correu o quanto pôde para fugir de quem? Do galo, que era o animal que ele acreditava ser perigoso. Então, ele não enfrentou o medo. Naquele momento, ele não teve coragem. Professora, significa que ele não tem coragem nunca? Não, significa que naquele momento ele não teve. Pode ser que em um outro momento, em uma outra situação, o ratinho tenha enfrentado o medo e tenha tido coragem, mas naquele momento ele não foi corajoso. Então, não podemos estar atribuindo essa característica de coragem, corajoso, para o ratinho. O ratinho foi forte? Não.
Ele é um animalzinho pequenininho. Ele é forte? Não, ele é um animalzinho pequenininho. Ele é frágil, ele é delicado. A gente vê que nas fábulas que são contadas, o ratinho ele é mostrado dessa maneira, como um animal frágil e delicado. Ele é um animal indefeso? Sim, ele é um animal indefeso. Se um animal maior, por exemplo, um gato, chega próximo a um rato, ele consegue capturá-lo. Um gato representa um perigo muito grande para um ratinho e ele se torna indefeso. Nós podemos então atribuir essa característica para o ratinho? Sim, podemos sim atribuir. Indefeso. E ele é indefeso, disse agora há pouco que frágil pode ser também um sinônimo de indefeso em determinadas situações. Então, nós também podemos atribuir a característica de frágil para o ratinho. O ratinho, então, poderia receber as características dentro desta fábula. Olha só, crianças, dentro desta fábula, o gato, o ratinho, o gato e o galo, de ingênuo, indefeso e frágil pelas atitudes que foram expressadas no texto. Tá certo? Quando foi, crianças, que o ratinho encontrou o gato e o galo? Quando foi? Ele encontrou o gato e o galo quando ele saiu sozinho pela primeira vez? Ele encontrou o gato e o galo quando ele saiu com sua mãe pela primeira vez? Ele encontrou o gato e o galo enquanto vivia no buraco com sua mãe? Ou ele encontrou o gato e o galo depois de alguns passeios sozinhos pela fazenda? Em que momento o ratinho encontrou o gato e o galo? Estão lembrados lá do comecinho da história, que inicia dizendo que um ratinho saiu pela primeira vez do seu buraco para conhecer o mundo exterior e se deparou com esses dois animais que lhe surpreenderam bastante. Então, nós podemos dizer que ele encontrou o gato e o galo quando ele saiu sozinho pela primeira vez. E qual é a alternativa que mostra essa resposta? A letrinha A. Então, o ratinho encontrou o gato e o galo quando saiu sozinho pela primeira vez, certo? Para entender essa história, é importante saber de algumas coisas. Entre essas coisas, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber que o rato e o galo são amigos. Eu preciso saber que o rato e o gato são animais de estimação. Eu preciso saber que o gato e o rato são amigos. Ou eu preciso saber que o gato e o rato são considerados inimigos. Vamos lá. Letra A. O rato e o galo são amigos? Não, o rato e o galo não são amigos. A gente não conhece esses animais como sendo amigos. E o gato, perdão, crianças, o rato e o gato são animais de estimação? Um deles é. Qual é? O gato. O gato é um animal de estimação, mas o rato é? Não, não é. Professora, mas tem um ratinho que ele é de estimação, que é aquele hamster. Mas são todos eles que são? Não, não são todos. É específico. Já os gatos são todos? Sim, todos. Então, é um tipo específico de rato que é de estimação e os gatos são todos. Então, a gente não pode dizer que todos os ratos são de estimação, apenas os gatos. Então, nem a letra A, nem a letra B podemos considerar como resposta para essa questão. Letra C. O gato e o rato são amigos? Não, não são. Tem até um desenho que é Tom e Jerry, que é um gato e um rato. Eles são amigos?
Não são. O que é que a gente sabe sobre eles? Que eles são considerados inimigos. Inclusive, o gato, ele devora o rato. Qual é a questão, né, a alternativa que mostra essa resposta? A letra D. Então, para entender essa história, é importante a gente saber que o gato e o rato são considerados inimigos. Então, crianças, vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós estudamos hoje sobre fábulas. Nós vimos as características de uma fábula. Vimos que as fábulas, elas são textos narrativos que apresentam histórias curtas, que seus personagens geralmente são animais, mas que também podem apresentar sentimentos e objetos, entre outros seres inanimados, como personagens. Vimos que as fábulas, elas têm uma função, que é nos passar valores, nos passar ensinamentos através de uma moral. Vimos que os personagens das fábulas, eles estão sempre representando comportamentos humanos, certo? E também os valores que são expressos através das fábulas, eles são demonstrados através da capacidade que os seus personagens têm de se saírem bem em situações difíceis. Eu espero, crianças, que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido bastante. Não esqueçam de acompanhar as aulas de vocês na plataforma, postar as atividades solicitadas pela sua professora ou seu professor. Eu espero você na próxima aula. Um grande beijo e não esqueça, acompanhe as atividades. Tchau!